Meu nome é Lucas Costanzi, eu sou diretor de cinema, documentarista. Recentemente eu lancei um filme chamado Teatro das Sombras, que usa a psicologia junguiana, especialmente sobre o arquétipo da sombra, para pensar a sociedade de hoje, enfim, o indivíduo de hoje e a atuação do indivíduo na sociedade. Inclusive, a editora Vozes foi uma das nossas patrocinadoras no filme e eles estão lançando um livro da Verena Cast agora, que se chama Sombras em Nós, a Força Vital Subversiva, e eu recebi o lisonjeiro convite de comentar esse livro e talvez traçar algum paralelo que possa existir entre a obra Teatro das Sombras, o documentário Teatro das Sombras, e o livro da Verena. A Verena Cast é bastante conhecida no meio junguiano, tem diversos livros lançados pela editora Vozes, inclusive aqui no Brasil, outros títulos lançados pela editora Vozes. Ela é docente da Universidade de Zurique e também analista junguiana pelo Instituto Carl Jung, também em Zurique. Então tem uma obra vastíssima e, por ser docente, talvez ela tenha uma didática para falar sobre temas que são às vezes muito profundos e complexos. Ela faz o tema ficar bastante simples e acessível, E aí talvez exista o primeiro paralelo entre o filme e o livro, Eu gostaria que o filme pudesse ser visto por todo mundo sem que houvesse a necessidade de uma iniciação na teoria junguiana ou na psicologia junguiana. Que ele pudesse ser assistido por qualquer pessoa e compreendido por qualquer pessoa. E é uma coisa que a Verena faz na obra dela, mas ao mesmo tempo sem perder a profundidade que o tema exige. Logo no começo do livro da Verena, ela fala sobre a questão da persona e da sombra, que é uma coisa bastante discutida dentro da psicologia junguiana, que seria, vamos dizer assim, a identificação do ego, Um comunica para o mundo externo e o outro comunica para o mundo interno. E no filme Teatro das Sombras, é uma das questões que a gente aborda no filme. Talvez nesse trecho, eu vou deixar um pequeno trecho editado aqui do filme, vocês percebam o que eu quero dizer sobre a questão da persona e da sombra. Quando o ego vai se desenvolvendo, a criança nasceu, vai começar a se diferenciar um eu particular dela, ela passa no primeiro momento a buscar totalmente uma adaptação ao ambiente que ela está, à época que ela vive, às experiências às quais ela é exposta, sempre o psiquismo buscando o equilíbrio, a adaptação a esse momento. E aí a criança chega, por exemplo, com predisposições que elas não estão tão afins com aquela cultura familiar. E aí começa a educação. Assim é feio, assim é bonito, assim eu gosto de ti, assim eu não gosto. Agora vai de castigo, agora tá tudo certo. Então a criança, ela vai prestando atenção nisso e como ela tem uma necessidade muito grande de se sentir amada, aceita, o que vai acontecendo? Ela vai fazendo de tudo para dar conta das expectativas dos pais. Começa a se formar a persona. Que é isso que a gente mostra para fora, são as nossas máscaras, as nossas convenções sociais e que a gente precisa para até poder viver em coletividade. Enquanto isso está acontecendo, enquanto essa criança está precisando crescer, se desenvolver, se tornar um ser social, estão também aparecendo nela elementos negativos, escuros, misteriosos, não tão bem aceitos pela ética daquele momento de mundo que ela está vivendo. E esses elementos todos tidos como inadequados ao convívio, eles vão indo para um outro sistema psíquico, que daí é a contraparte da persona, que é a sombra. Ao longo da obra da Verena, vários paralelos podem ser feitos com o filme Teatro das Sombras. Se eles não são paralelos diretos, eles podem ser ao menos complementares. O enfrentamento da sombra pode ser posto de diversas formas, E aqui no livro da Verena, ela traz um conto sumério, um mito sumério,
que, que exemplifica, vamos dizer assim, o combate, a luta contra a sombra, né? E ela traz neste conto de Gilgamesh e Enkidu, que seriam mais ou menos dois irmãos sombra, né? E eu vou ler um pequeno trecho que exemplifica, vamos dizer assim, o reconhecimento da sombra, né, no outro. O trecho diz mais ou menos assim: o anúncio do confronto com a sombra ocorre inicialmente por meio do sonho, como acontece frequentemente ainda hoje. Então aparece uma pessoa que representa essa sombra. Gilgamesh despreza Enkidu como homem-animal, como primitivo, como alguém muito inferior a ele mesmo. E nós, ainda hoje, também costumamos desprezar aspectos que temos em comum com os animais, como, por exemplo, as pulsões, e os relegamos à sombra. No filme Teatro das Sombras, eu fiz esse mais ou menos paralelo como tentativa de repressão dos impulsos animais com relação à religião. Dá uma olhada nesse trecho. Os mitos mudam, as imagens tomam outras formas, mas o poder dessas narrativas continua a influenciar nossas vidas. Em parte, as religiões tentaram separar o homem de sua condição animal, reprimir os instintos e condenar os prazeres da carne na tentativa de elevar o humano à imagem e semelhança de um ser perfeito, livre das necessidades do corpo e das angústias da morte. Mas o pecado e as tentações estão em cada esquina. Nos lançamos em taças e garrafas na busca de risos embriagados e prazeres imediatos. A roda de Ickson que nos impede de alçar voos maiores. E esta fuga só faz aumentar a falta de sentido e as angústias de uma vida sem propósitos. Eu comecei a pesquisar a questão da sombra mais ou menos há uns 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, quando eu percebi que na sociedade brasileira, principalmente sobre as questões políticas, né, as polarizações políticas, etc., estavam tomando uma proporção muito exacerbada, né? Família brigando com família, amigos brigando com amigos, etc. E um achando que o outro lado, um lado achando que o outro lado era o culpado de tudo. Né? Então, se isso fosse verdade, todo mundo seria o culpado. O que me levou à conclusão ou à percepção de que o olhar deveria ser voltado para cada um, para o próprio indivíduo, né? E comecei a pesquisar dentro da psicologia ou da psicologia social, né? Alguma explicação para isso, né? Para o que vinha acontecendo no Brasil, e não só no Brasil, na verdade isso vinha acontecendo em todo o mundo ocidental. Então, achei, né, dentro de pesquisas, encontrei o conceito da sombra de Jung, e ali percebi que havia um caminho ou uma explicação para o que vinha acontecendo no país. A partir daí eu fui em busca de alguns analistas junguianos para comentar o tema e comecei então o processo de desenvolvimento do filme. Gostaria de ter conhecido esse livro antes, porque ele serviria de base para a formação do roteiro do filme. As questões que a Verena traz aqui são basicamente as mesmas questões que eu abordo no filme. A Verena, obviamente, o livro, né, como obra, tem uma vantagem porque ela consegue se aprofundar mais em algumas questões, exemplificar algumas questões que às vezes no filme passam mais ligeiramente, né? Eu acho que o mais importante na questão da sombra em todas essas discussões que entram, seja no livro ou no filme, que mexem com o conceito da sombra, na minha compreensão, é você fazer o esforço, o indivíduo fazer o esforço para reconhecer a sua sombra, para reconhecer as suas projeções e ter a possibilidade, a partir desse reconhecimento, ter a possibilidade de enfrentar essa sombra. E uma vez enfrentada, integrá-la. Reconhecer a sombra em si te abre a possibilidade de um desenvolvimento humano, né? Reconhecer as projeções, reconhecer o mal que você pode causar
a você, ao mundo, né? E isso te dá a possibilidade de controlar esse mal. E talvez o grande tesouro da sombra seja justamente você perder uma certa inocência, você se tornar um monstro, mas poder controlar ele. E portanto, se tornar mais forte, né? Eu acho que há aí uma possibilidade de desenvolvimento humano. No momento em que você sabe, em que você é capaz de fazer o mal, por exemplo, mas você tem como controlar isso, você tem a possibilidade de controlar isso. Caso contrário, se aquilo é inconsciente, se aquilo simplesmente vem com uma força autônoma, você não tem a possibilidade de fazer esse reconhecimento e, portanto, controlar esse impulso, enfim. E a sombra não é só o mal, é também aquilo que dá profundidade na vida, que dá peso e que dá autenticidade naquilo que as pessoas fazem, né? Porque tudo contém um lado sombrio. E o reconhecimento desse lado sombrio é também a possibilidade de reconhecer as riquezas que ali estão, né? O mais importante do livro dela, e obviamente da ideia do enfrentamento da sombra, é tornar a tua vida mais autêntica. Então, fica a dica aí para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais sobre o conceito da sombra de Jung. É uma pequena, grande obra, né? A Sombra em Nós, a Força Vital Subversiva, da Verena Cast. Uma grande leitura, um livro poderoso, pequeno e necessário para os dias de hoje.